Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de carboidratos, certo? Vou compartilhar com vocês até onde nós fomos na última aula, para a gente dar continuidade, tudo bem? Lindos, vou pedir uma ajuda muito grande para vocês. Todas as vezes, quem está assistindo online, que eu começar a assistir a aula, vocês me ajudem a lembrar de pôr para gravar, tá? Por favor, senão eu esqueço mesmo. Então, me ajudem com isso aí, tá bom? Conto com todos. Vamos lá. Foi exatamente aqui que a gente parou, não foi? Onde eu comentei com vocês que a ligação glicosídica é um tipo de ligação covalente, e essa ligação covalente, ela ocorre por uma síntese, que a gente fala de síntese por desidratação. Todas as vezes que é formada uma ligação glicosídica, forma-se uma molécula de água, tudo bem? Olha só, eu não quero que vocês se preocupem com todos os detalhes químicos envolvidos nisso, não. Do ponto de vista biológico, para o nosso assunto aqui, o que eu preciso que vocês saibam? Que todas as vezes que se forma uma ligação glicosídica, e essa ligação glicosídica ela é encontrada somente em carboidratos, vai ocorrer a liberação de uma molécula de água. Tudo bem? Então, olha só, vamos pensar o seguinte, se eu der um exemplo para vocês, eu tenho um determinado oligosacarídeo formado por 10 monossacarídeos. Eu quero que vocês me falem quantas ligações glicosídicas existem e quantas moléculas de água existem formando esse oligosacarídeo. Me responde aí no chat, pensa aí um minutinho, olha só. Melhor, ao invés de 10, vamos pensar que 10 é muito grande. Vamos pensar que eu tenho um oligosacarídeo que ele é formado por 4 monossacarídeos. Eu quero saber quantas ligações glicosídicas existe nesse oligosacarídeo de 4 monossacarídeos e quantas moléculas de água são liberadas. Tudo bem? Todo mundo entendeu a pergunta? Responde aqui para mim no chat. Vou dar um minutinho para que vocês pensem sobre isso. Vamos, bora. Vou repetir. Mais uma vez, olha só. Vou pegar umas canetinhas aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vamos pensar o seguinte, que essas canetas que eu tenho aqui na mão, elas são monossacarídeos que vão se juntar para formar um oligosacarídeo, tudo bem? Até aqui todo mundo entendeu? Então, olha só, a gente vai formar um oligosacarídeo que vai ter 4 unidades de monossacarídeos, tudo bem? Porque acompanha aqui, nos slides, eu não falei que o oligosacarídeo é a união de 2 a 10, então de 2 a 10 monossacarídeos, vamos pensar que eu tenho 4 monossacarídeos aqui. E eu quero saber quantas ligações serão formadas entre eles, ligações glicosídicas, e quantas moléculas de água serão liberadas. Tudo bem? Porque olha só, esses monossacarídeos, eu não falei para vocês que são mantidos por ligação glicosídica, então, entre cada um desses monossacarídeos deve haver uma ligação glicosídica. E todas as vezes que é formada uma ligação glicosídica, é liberada uma molécula de água. Então, pensa o seguinte, quantas ligações glicosídicas serão formadas entre esses 4 monossacarídeos e quantas moléculas de água serão liberadas? Bora! E aí? Entenderam agora? Todo mundo entendeu a pergunta? A gente teve 2 tipos de resposta. Olha só. Eu acho que é a Tami, não sei. E a Aline, né, que responderam. Olha só. Meninos, vamos pensar aqui. Vou separar aqui direitinho. Tá vendo que aqui eu tenho 4 monossacarídeos, vamos pensar. Você concorda comigo que vai ter uma ligação entre esses aqui, uma ligação entre esses aqui e uma ligação entre esses aqui, certo?
Você concorda que não tem nenhum outro monossacarídeo aqui e nenhum outro monossacarídeo aqui? Essa ligação glicosídica, ela vai ligar os monossacarídeos. Então, ela vai ligar aqueles monossacarídeos que estão próximos, que estão adjacentes. Então, conta comigo, vai ter uma ligação glicosídica aqui, não vai? Vai ter uma ligação glicosídica aqui, não vai? E vai ter uma ligação glicosídica aqui. Ou seja, serão formadas quantas ligações glicosídicas? 3. 1, 2, 3. Se cada vez que eu formo uma ligação glicosídica é liberada a molécula de água, então quantas moléculas de água serão liberadas? 3 também. Tudo bem? A Aline perguntou, mas a ligação não liga monossacarídeos ao primeiro, não? Olha só, mais uma vez, Aline, eu tenho esses, vamos pensar assim, o seguinte, que é uma fila de monossacarídeos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou formar uma ligação aqui, porque a ligação ela tem que ser entre monossacarídeos, entre. Então, aqui ele é o primeiro da fila, não tem ninguém antes, então não tem como formar uma ligação com ninguém na frente. Vamos pensar assim. Da mesma maneira, esse é o último da fila. Não tem ninguém aqui de trás, então ele vai formar uma ligação com quem? Tudo bem? E aí... Ah, tá, entendi. Você perguntou se vamos pôr assim, aí não forma uma aqui, formando uma estrutura... Tá me chamando, mãe? Não. Hã? Alguém tá com áudio aberto. Não! Vamos lá, alguém tá com áudio aberto. Peço que desligue o áudio para não atrapalhar, tudo bem? Pode ser? Obrigada, tá, meninos? Não, tá, o Aline, eu entendi a sua pergunta, tudo bem? Então, vai ser só entre esses mesmos. Eu não vou estabelecer uma ligação uma estrutura cíclica, tudo bem? Beleza? Se por acaso eu falar que formam 4 monossacarídeos uma estrutura cíclica, aí tudo bem. Mas normalmente eu só vou falar de quantas ligações vão manter esses 4 monossacarídeos. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte agora? Sim ou não? Bora, vai aí, me põe aí um joinha para eu saber que tá tudo certo. Mais ou menos, Giovana, vamos lá, mais uma vez. Vou diminuir a quantidade de monossacarídeos para ficar mais fácil, tá? Vou passar, sim, esses slides hoje, tá? O nosso combinado foi que ao final da aula, a Aline me chamasse, eu passaria meu telefone e aí ela me incluiria no grupo da sala, tudo bem? Vamos lá, vou diminuir agora. Eu vou formar... As canetas representam monossacarídeos, tudo bem? E pela definição, olha só, os oligossacarídeos são a união de 2 a 10 monossacarídeos, tudo bem? E esses são mantidos por uma ligação glicosídica que vai ocorrer justamente entre esses monossacarídeos. Olha só, acompanha aqui no meu desenho, no slide. Eu tenho a glicose aqui e eu tenho a frutose aqui. Ou seja, eu vou ter 2 monossacarídeos e somente uma ligação entre eles, tudo bem? Olha só, glicose, frutose, e aí eliminou uma molécula de água e ligou a frutose com a glicose, formando uma única ligação glicosídica, tudo bem? Eu fiz aqui com vocês um exemplo fazendo uma associação com canetas. Vamos imaginar que cada uma dessas canetas é um monossacarídeo. Eu tenho 3 canetas, então eu tenho 3 monossacarídeos. E eu quero ligá-los, e eu vou ligar eles fazendo uma ligação glicosídica. Tudo bem? Exatamente isso, tá, Giovana? A glicose e frutose formam a sacarose. E a água sai e forma a sacarose. Perfeito, exatamente, muito bem. Aí, olha só, meninos, para finalizar, que eu acho que aí sim vocês conseguem entender. Eu vou fazer agora ligar essas unidades, que cada uma está separadinha. Para ligar, eu vou fazer ligação glicosídica. Aí eu vou fazer uma ligação entre esses 2 aqui e uma ligação entre esses 2 aqui.
Na hora que eu faço essa ligação, eu formei duas ligações glicosídicas, tudo bem? Porque existem 3 monossacarídeos. Sempre que eu formo uma ligação glicosídica, é liberada a molécula de água. Então, se eu fiz 2 ligações, eu vou liberar 2 moléculas de água. Tudo bem? É bem simples, tá? Vamos supor, qualquer exercício que eu der para vocês, se eu tenho 10 monossacarídeos, eu quero formar um oligosacarídeo, quantas ligações e quantas moléculas de água? Então, serão 9 ligações, 9 moléculas de água. É sempre o número que eu der menos 1. Então, vamos pensar, a partir dessa lógica, eu tenho 100 monossacarídeos, quantas ligações vai haver entre eles e quantas moléculas de água serão liberadas? 99 ligações, 99 moléculas de água. Tudo bem? É bem simples. Até aqui tudo certo? Pode falar que a sacarose é o resto da glicose e da frutose? Sim, na verdade, João, nós falamos exatamente isso, que isso aqui, porque a glicose, acompanha aqui no slide, a glicose não perdeu um hidrogênio e a frutose não perdeu um OH, então, significa o quê? Que agora é glicose do jeitinho que estava e é a frutose do jeitinho que estava? Não, a gente fala que são restos. Para não falar restos, a gente fala que são resíduos de glicose e resíduos de frutose. Mas o entendimento é bem esse mesmo, tá? A Giovana perguntou, se quiser decompor a sacarose, então é só adicionar água de novo, aí separa... Giovana, é um entendimento muito bacana, mas vamos lá, acompanhe aqui comigo, olha só. Aqui a gente está falando da sacarose. Eu vou ter que ter uma enzima que vai, porque eu tenho a sacarose é a glicose mais a frutose formando a sacarose e eliminado a molécula de água. Para restaurar a glicose mais a frutose, eu vou ter que ter uma enzima envolvida nesse processo. E aí, uma enzima específica e, além dessa enzima, eu também terei que ter molécula de água. Adianta eu ter a enzima e não ter molécula de água? Não. Beleza? Perfeito o seu entendimento. Tudo bem? Sim ou não? Não sei como, mas eu entendi. Que ótimo, Vitor. Então, todos me acompanharam nesse sentido, né? Tudo bem. Vamos falar aqui agora um pouquinho desses disacarídeos de importância, que a gente está acabando falando deles. Olha só, eu tenho a maltose, eu tenho a sacarose e eu tenho a lactose. Se cair em uma prova os disacarídeos, é bem provável que vai aparecer esses aqui, tá? Quem que é a maltose? A maltose, olha só, é 2 moléculas de glicose. Ela é muito comum, por exemplo, nos cereais. Desculpa, meninos. A maltose é um disacarídeo formado pela união de 2 moléculas de glicose. Aí, Giovana, olha só, quando eu faço uma ingestão de disacarídeo, de maltose, por exemplo, vamos imaginar que os cereais são bastante ricos em maltose. Aí você já quebrou, na verdade, os cereais vêm em polissacarídeos, a gente vai falar sobre eles. Aí você quebrou até o momento de chegar em maltose. Como que agora eu vou fazer para virar glicose mais glicose? Tem uma enzima específica chamada maltase. A maltase, ela vai atuar exatamente em cima dessa maltose, com o objetivo de quebrar essa ligação glicosídica para formar glicose mais glicose. Só que adianta ter só a enzima maltase? Não, eu tenho que ter nesse meio a maltase, que é a enzima que vai promover essa quebra, e também vai ter que ter moléculas de água, tudo bem? Vamos lá. Bruno, o nosso objetivo aqui agora, presta atenção, nós estamos falando desses disacarídeos de importância. Todos vocês já ouviram falar de maltose, sacarose, lactose, certo? Todos vocês, não já? Giovana, mas não, olha só, você não está errada. A enzima, ela é uma proteína, tudo bem? A enzima é um tipo de proteína específico. Nós vamos falar das proteínas mais para frente. Só que ela tem uma função que é facilitar as reações. Que reações?
Todas. Olha só, eu tenho uma enzima, que é a maltase, que vai atuar em cima da quebra da maltose. Eu tenho uma outra enzima, que é a sacarase, que atua na sacarose. Eu tenho diversas enzimas. As enzimas vão atuar somente em cima de carboidratos? Não. Elas atuam em todas as reações do nosso organismo. Se eu estiver analisando somente uma enzima, eu estou analisando a enzima. O que é enzima? A enzima é um tipo de proteína que tem como função facilitar as reações. Que reações? Todas as nossas reações do corpo. E, inclusive, as reações da quebra de carboidratos? Sim. Tudo bem? Ficou claro isso aí agora? Sinalize aí para mim se está tudo bem. Percebeu essa diferença? Não só a Giovana, como todos os outros. E aí, Bruno, eu vou te explicar aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha só, por que nós estamos falando desses disacarídeos, né? Os disacarídeos são um tipo de oligosacarídeos, que é um carboidrato. Eu não falei para vocês que os carboidratos, eles são a nossa principal fonte de energia? Sim ou não? Não é a nossa principal fonte de energia? E aí, olha só, você vai adquirir esses carboidratos pela alimentação, não é? Então, por exemplo, agorinha no café da manhã você comeu um pão e um bolo e tomou um leite, por exemplo. Todas essas fontes alimentares, elas são ricas em carboidratos. Só que você tem um sistema no seu corpo, que a gente vai estudar mais a fundo ano que vem, que tem como objetivo quebrar esses carboidratos para transformar eles nas formas mais simples. Que é a forma mais simples de um carboidrato, é qual? O monossacarídeo, que eu já falei para vocês, que é a forma mais simples dos carboidratos, que é a forma como a gente absorve. Então, você comeu pão, você não vai conseguir absorver aquilo do nada, você tem que ter um processo digestivo para isso acontecer, tudo bem? E nesse processo digestivo, durante esse processo digestivo, a gente vai quebrando essa molécula que é grandona em partes cada vez menores, tá? Eu aqui mostrei para vocês a menor parte, que é o monossacarídeo. Agora eu estou fazendo os oligosacarídeos, que são partes maiores. Dentro desses oligos, eu estou falando de alguns disacarídeos, que são muito comuns. Com certeza, todos vocês já ouviram falar de maltose, já ouviram falar de sacarose e lactose. O que eles são? São disacarídeos muito comuns na nossa fonte alimentar. Só que o meu objetivo, enquanto corpo, é absorver esses carboidratos, só que na forma de monossacarídeo. Aqui, o exemplo é a maltose. A maltose, ela é um disacarídeo formado pela união da glicose com outra molécula de glicose. Eu consigo absorver maltose desse jeito? Não. Eu tenho que quebrar a maltose em uma coisa menor, chamada monossacarídeo. Então, meu objetivo é transformar a maltose em monossacarídeo. Quando eu transformar a maltose em monossacarídeo, eu vou ter 2 moléculas de glicose. Tudo bem? Até aqui, todo mundo entendeu o que eu estou falando? Qual que é o nosso objetivo aqui? Vai, me ajuda aí, joinha, todo mundo, para eu saber. Sim? Então tá. Aí olha só, eu tô falando que a maltose é um tipo de disacarídeo que tem glicose mais glicose. A sacarose, ela é glicose mais frutose. A sacarose é muito comum nas frutas, tá? Cana-de-açúcar, melancia, as frutas em geral tem muita fonte de sacarose. E olha só, a lactose. A lactose é um disacarídeo. Todo mundo já ouviu falar da lactose. Por quê? Porque hoje tem-se um grande número de pessoas intolerantes à lactose. Por que são intolerantes? Olha só, eu falei para vocês que o nosso corpo não consegue absorver disacarídeos. Eu tenho que quebrar esses disacarídeos. E aí, a quebra da lactose gera a glicose mais a galactose. Tudo bem? E que todos esses processos de quebra, tanto da maltose, quanto da sacarose, quanto da lactose, envolve enzimas específicas, tá? A enzima para quebrar a maltose chama maltase. A enzima da sacarose chama sacarase. E a enzima da lactose chama lactase, tá? Quando a gente for estudar
as enzimas, vocês vão ver que esse sufixo ase é comum para designação de enzimas, tá? Então, a maioria das vezes, não é 100%, mas a maioria das vezes você vê assim, catalase. Se eu te perguntar o que é uma catalase, esse sufixo vai te indicar que é uma enzima, tudo bem? Aí, vamos voltar aqui. As pessoas que são intolerantes à lactose, elas não produzem quantidade suficiente da enzima lactase. E a enzima lactase é muito importante para quebrar a lactose em glicose mais galactose, tudo bem? E aí, a pessoa que não tem essa enzima, esse disacarídeo vai sofrer esse processo de quebra lá no seu intestino? Não. E aí, se ele não vai produzir, se ele não vai quebrar, essa lactose ela vai se acumular no intestino. E nós temos diversos micro-organismos no nosso intestino. E aí, eles começam a fazer fermentação. E aí, a fermentação desse excesso de lactose produz gases, produz desconfortos abdominais, pode causar um excesso dessa lactose, causa uma irritação da parede do intestino e aí pode provocar diarreias. Isso são um dos sintomas comuns de quem é intolerante à lactose. Tudo bem? Até aqui tudo certo, meninos? Sinaliza aí para mim. Todo mundo entendeu até essa parte aqui? Vamos lá, me contem, por favor. Sim, vamos ver aqui. Gente, me ajuda aí. Alguém me fala, tá sendo gravado, né? Eu apertei o botãozinho, né? E quanto tempo nós ainda temos? Isso, muito bem, Giovana. A enzima que quebra a sacarose é a sacarase. A enzima que quebra a maltose é a maltase. E a enzima que quebra a lactose é a lactase. Ah, tá. Eu ainda tenho cerca de 13 minutos para falar, ou a gente já falou 13 minutos. Pelo amor de Deus, eu tô gravando, né? Ah, tô gravando. Então, tá bom. Ah, ufa. Até aqui todo mundo entendeu essa parte? Sim ou não? Beleza? Todo mundo entendeu quais são esses disacarídeos importantes? Certo? Então, tá bom, combinado. Olha só, vamos finalizar esses carboidratos falando agora dos polissacarídeos. Quem são os polissacarídeos, meninos? Agora, quando eu tenho a união de muitos e muitos e muitos monossacarídeos, tá? Porque os oligo era até 10. Acima de 10, agora eu vou ter polissacarídeos. Então, esses polissacarídeos são macromoléculas, que são a união de vários monossacarídeos. Se eu tenho a união de vários monossacarídeos formando uma macromolécula, a ligação que une esses monossacarídeos, adivinha qual que é? Essa mesmo, a ligação glicosídica. Então, olha só, a ligação glicosídica também aparece aqui nesses polissacarídeos para manter esses monossacarídeos, tudo bem? A gente costuma dizer o seguinte, que os polissacarídeos são polímeros, tá? Polímeros, de uma maneira geral, são moléculas grandes, que são moléculas grandes formadas por unidades menores, que a gente chama de monômero, tudo bem? Então, todas as vezes que eu falar para vocês que são polímeros, se trata de um polímero, são moléculas grandes, formadas pela união de unidades menores, chamadas monômeros. Nesse caso, o polímero é um polissacarídeo e a sua unidade menor são os monossacarídeos, tudo bem? Eu tenho também que as proteínas também são polímeros e as unidades menores são os aminoácidos. Tudo isso a gente vai estudar. Só estou mostrando para vocês que não se trata somente de carboidrato, que é um tipo de polímero. Tudo bem? Até aqui isso ficou claro? Certo? E olha só, desses polissacarídeos, existem alguns que são muito importantes, tá?
Quem gosta de ouvir, né, prestar atenção na aula e ir anotando, isso é muito importante, meninos. Para vocês terem uma noção, esse slide aqui foi pergunta do vestibular da UFO do ano passado. Exatamente esse slide. Eu vou encaminhar para vocês, podem ficar tranquilos, mas eu gostaria de muita atenção. Alguns exemplos de polissacarídeos importantíssimos, nós temos o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina, tá? Esses 4 vocês não podem esquecer de forma alguma, tudo bem? O amido, meninos, é um polissacarídeo que ele tem como função uma reserva energética. Só que essa reserva energética, ela é exclusiva de vegetais, tudo bem? Então, o amido é reserva energética de vegetal. Todos os vegetais, quando eles têm uma maior produção de glicose, e eles vão produzir glicose fazendo o quê? Fotossíntese. Então, toda vez que um vegetal produz, faz mais fotossíntese do que ele realmente gasta, ele vai armazenar esse excesso na forma de amido, tá? Então, quando você come a batata, quando você come a mandioca, por exemplo, são todas alimentos vegetais que são ricos em amido. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Vou ler a dúvida do João, só um minuto. Toda vez que uma pessoa ingere carboidrato, ele é quebrado em monossacarídeos, oligosacarídeos, depois polissacarídeos. Toda vez, ou então é quebrado de acordo com a necessidade de alguma enzima ou algo do tipo. João, a sua pergunta está correta, porém a ordem é inversa. Olha só, o polímero, o polissacarídeo é a molécula grande. Então, se você comer uma batata, por exemplo, uma batatinha cozida, você ingeriu polissacarídeos, que é o amido. E aí, você vai transformar esse polissacarídeo ao longo do processo digestivo em algo menor. Então, você transforma o polissacarídeo primeiro em oligosacarídeo, para depois transformar em monossacarídeos. Percebeu a diferença? É o contrário do que você escreveu. Eu vou ingerir ele na forma grande, na forma de macromolécula, e ao longo do processo digestivo, eu vou transformando ele cada vez em moléculas menores, até chegar em monossacarídeo que eu consiga absorver. Ficou claro? Exatamente, Giovana. Eu vou quebrando do maior para o menor. Tudo bem? Ótimo. Então, os vegetais, eles reservam, eles guardam esse carboidrato na forma de amido, tudo bem? Nós, animais, assim como todos os outros animais, a gente vai guardar esse excesso de carboidrato na forma de glicogênio. Então, o glicogênio é um tipo de polissacarídeo que tem como função reserva energética. Então, a glicose fica circulando no seu sangue. E quando você tem um excesso de glicose, essa glicose ela é convertida em glicogênio, que fica armazenado lá no fígado e lá nas suas células musculares. Por quê? Porque quando você precisa de um momento de emergência, sei lá, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que aí na sua casa agora toca o alarme de incêndio, imaginemos que tem, né? Toca o alarme de incêndio, você tem que sair correndo. Imaginemos também que você não tomou café. Mas você tem que ter uma fonte de energia para responder a essas reações, né? Esses momentos de urgência. Então, o seu corpo armazena, reserva carboidrato na forma de glicogênio lá no seu fígado e lá na sua célula muscular. Tudo bem? Glicogênio é reserva energética animal, certo? Aí nós temos um outro tipo. Então, existem 4 tipos de carboidratos. Como assim, Daniel? De que tipo? Vamos lá, você está falando quanto à classificação? Sim ou não? Expliquei um pouquinho que eu não... Isso, nós temos 3 tipos de classificação, tá? Mono, oligo e poli. Dentro de oligo, eu falei para vocês dos disacarídeos, tá? Os disacarídeos, eles só têm 2 unidades de monossacarídeos, tá? Então, os disacarídeos estão dentro do oligo, tudo bem? Sendo assim, existem 3 classificações: mono, oligo e poli. Tudo bem? Beleza?
A celulose, todo mundo também já ouviu falar da celulose. A celulose é um tipo de polissacarídeo também, e ela é muito encontrada com função estrutural. A celulose, ela é importantíssima porque ela aparece lá na parede celular dos vegetais, tá? Então, olha só, parede celular dos vegetais, ela é reforçada por celulose. A gente vai estudar células daqui um pouquinho. E aí eu vou mostrar para vocês a estrutura da célula vegetal e da animal. E justamente essa, a célula vegetal, ela tem um reforço da membrana com parede celular, tudo bem? E essa parede celular é composta por celulose, tá? E para finalizar, nós temos a quitina. A quitina também é um tipo de polissacarídeo. Esse polissacarídeo, ele tem uma característica de ter nitrogênio, tá? Um polissacarídeo nitrogenado. E a quitina, ela tem uma resistência muito grande. Por ela ser altamente resistente, ela aparece com função estrutural compondo o exoesqueleto dos animais. Olha aqui a figurinha. Esse marronzinho aqui nada mais é do que um exoesqueleto quitinoso dos artrópodes. Também aparece lá nos fungos, tá? Como função estrutural. Até aqui, meninos, alguém não entendeu alguma coisa? A gente tem mais 4 minutinhos. Vamos aproveitar esses 4 minutos para responder eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? Lembrando que com o fim dessa aula, a gente respondeu até a questão 7 do estudo dirigido que eu tinha enviado para vocês, tá? Até a questão 7 dessas aulas, essa é a última aula, a gente respondeu ao longo da aula, tá? Tudo bem? Até aqui alguém não entendeu alguma coisa, quer fazer alguma observação, quer que repita ou quer que fazer alguma curiosidade? Vamos lá, o João perguntou. Você pode falar rapidão da hipoglicemia, tipo por que ela ocorre? João, eu posso explicar assim, porém eu tenho um tempo muito reduzido. Eu vou fazer isso na próxima aula, pode ser eu dedico 5 minutinhos para isso? A Giovana pediu assim, deixa eu interromper aqui, que aí às vezes a internet melhora, não sei se travou para todo mundo. Pera. Calma. Tarará. Coloca no slide que mostra a estrutura da síntese asacarose. Ah, tá. Vamos lá. Na síntese desidratada. Vamos lá. Deixa eu achar, eu volto. Se Deus quiser, vai dar tempo. Esse slide aqui, certo? E aí? Me fale, o que ainda tem dúvida? Ixi, parece que tá travado para vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar mensagem agora para a Aline, vou mandar esses slides e aí eu respondo online, pode ser? Tudo bem? É isso então, meninos. Obrigada. Vou enviar para vocês esses slides, vou entrar no grupo e qualquer dúvida vocês me mandem mensagem, tudo bem? É isso então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.